Então, análise estruturas 1, terça-feira, 8 de junho de 2020. Vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, eu disponibilizei no SIGA para todos. Tá longe. Tá longe. Ouvindo? Branco de demônio. Tá bem aqui, mano. O bicho caçador não tem ali, mano. Perto do dragão do mal ali. É verdade, pô. Ô, Yuri, desliga aí seu microfone, por favor. Pronto. Bom, continuando aqui, eu hoje disponibilizei no SIGA, né, o material composto dos seguintes itens. Essa primeira parte da matéria, os slides, né, que eu passo em sala de aula, a apostila de elasticidade do professor Macari também, que contém quase tudo quer dizer, acho que todo o conteúdo está lá nessa parte inicial, está na apostila já. Então, é uma referência boa também para essa primeira parte. E tem também o livro de elasticidade do Tabor de Vilaça, um PDF, né, em PDF, que contém essa parte de elasticidade, só que contém muito mais do que a gente vê aqui, certo? Contém. Mas, de qualquer forma, são referências que vocês podem usar para estudar essa primeira parte. Ok? Eu também comecei a preencher as presenças, né, referentes a essas primeiras aulas, começou no dia 11 de maio, né, então a gente teve, acho que hoje é a quinta aula, né? Só consegui colocar os 2 primeiros dias. E também, em breve, vou disponibilizar as gravações que estão lá no Google Drive, né? As gravações das primeiras aulas também. Infelizmente, a aula do dia 18 de maio, me parece que teve como vocês gostam de falar, bugou, né? A gravação não consegui abrir o arquivo de gravação, portanto, talvez não tenha como disponibilizar a aula do dia 18 de maio, certo? Então, parece que tem um aluno que gravou também a aula, se tiver gravado do dia 18, eu acho que vai ser, pode compartilhar comigo que eu coloco lá também para todo mundo, certo? Só conferindo aqui, eu acho que foi do dia 18, não tenho certeza ainda não, vou confirmar isso com vocês depois. Ok? Então, hoje, né, o que é que tem para hoje? Eu pretendo fechar essa questão aí da teoria da elasticidade, a gente vai voltar a ela depois, posteriormente, quando vou fazer alguns exercícios para o AP1, né? Mas o conteúdo dela já está quase todo visto, né? Eu vou hoje apresentar para vocês um tópico, né, sobre análise numérica, né, para a gente visualizar algumas soluções de elasticidade, porque, como eu venho mencionando aqui desde o início, né, os problemas que a gente consegue resolver manualmente da teoria da elasticidade, eles são muito restritos, né, muito restritos. Você vê que no máximo que a gente consegue pegar um problema de bidimensional, né, ou então um problema tridimensional com uma barra simplesmente submetida a uma carga axial, que é uma situação bem simples, ou pega um problema de viga, né, como na aula passada a gente mostrou o problema da viga em balanço. Lá na apostila tem resolvido também outros exemplos, mas o fato é que não tem digamos assim, um roteiro de solução de um problema qualquer. Você tem que pegar um problema e sair escrevendo as equações, né, e interpretando o significado das coisas, aplicando as condições de contorno, que nunca é fácil, porque você está num problema bidimensional ou tridimensional, e aí a aplicação de condições de contorno é diferente de um problema uniaxial, unidimensional, né? Você tem que aplicar condições de contorno ao longo de uma face, né? Enquanto que no problema unidimensional você aplica as condições de contorno
em 2 pontos. Então, a aplicação de condições de contorno em problemas de ordem de dimensão maior, ela sempre é mais trabalhosa, né? Permitir a entrada aqui. Mas, de qualquer forma, por exemplo, quando a gente foi resolver o problema da viga ali em balanço, no final da aula passada, o que, é que a gente fez? A gente partiu da solução que a gente conhecia já, né, em solução de tensões que a gente conhecia da resistência dos materiais. Então, frequentemente é assim, né? Não tem um roteiro para você resolver um problema completo de elasticidade. Muitas vezes você tem que partir de hipóteses, né, e resolver o problema, digamos assim, tendo que adivinhar algumas coisas no começo, certo? Mas isso não chega a ser uma coisa importante, a gente sempre soube desde o começo que resolver um problema inteiro na mão é uma missão difícil, importante a gente saber o que é que cada coisa significa, né, o que é que essas equações significam, e interpretar principalmente as variáveis do problema, né, o que é um deslocamento, o que é uma deformação, o que é a tensão, como é que elas se relacionam, etc. Certo? Quando a gente quer resolver problemas de verdade, né, problemas reais, que aí vão ter geometrias complexas, né, geometrias variáveis, condições de contorno diferentes, vão ter materiais diferentes, você pode ter 2 materiais na mesma estrutura. Quando você quer resolver esse tipo de problema, você, apesar, mesmo que ele seja, né, mesmo que a ele se apliquem as hipóteses da teoria da elasticidade linear, que é o que a gente viu, mesmo que as equações sejam aplicáveis a esse problema, a gente não vai ter condição, por essa complexidade de geometria, etc., de resolver ele na mão. Então, o que a gente faz, na prática, é resolver numericamente. E eu vou apresentar uma sequência de slides agora sobre soluções numéricas de problemas simples de teoria da elasticidade, mas para a gente visualizar, por exemplo, aquela questão do efeito de Saint-Venant, né, que perturbações locais, elas tendem a se regularizar à medida que você se afasta da fronteira, né? A gente vai fazer isso através de um conjunto de análises numéricas, certo? Feitas, evidentemente, com um programa computacional, através de um método numérico, que no caso aqui é o mais popular e principal método numérico que a gente dispõe hoje em dia, que é o método dos elementos finitos. Então, deixa eu abrir aqui o slide, tá? Vou compartilhar com vocês. Só um minuto aqui, pessoal. Compartilhar, tá dentro aqui. Mudou a interface aqui do Google Meet, toda hora eu estou procurando aqui, o negócio não acha. Agora vai, né? Vou aumentar um pouquinho. Esse seria uma aula, digamos assim, ilustrativa dos conceitos. É claro que elementos finitos não está no escopo da nossa disciplina, mas é interessante a gente mostrar para vocês, né, que isso, na verdade, a teoria da elasticidade, ela existe, ela tem solução, certo? Mas muitas vezes na mão, matematicamente, a gente não consegue. Então, se a gente não consegue matematicamente, não tem problema, a gente consegue numericamente. E numericamente, quando se fala numericamente, é uma solução aproximada, obtida normalmente por um programa de computador. Tá? Vamos ver então como é que é essa questão aí da análise numérica. Certo? A gente chegou aqui a fazer um exercício em que em que nós vimos, né, primeiro exercício de teoria da elasticidade, uma barra com carga axial submetida ao peso próprio, numa direção somente. Certo? E a gente já viu que ali já ensejou uma grande quantidade de equações. Né? Diferentemente do mesmo problema na resistência dos materiais, quando você trata o mesmo problema pela resistência dos materiais, você obtém uma solução em poucas linhas. Certo? E nós vimos que, basicamente, você tinha uma certa diferença em relação à solução da resistência dos materiais, principalmente nos efeitos na direção oposta, né, na direção contrária à aplicação da carga.
Então, nós vamos começar a nossa análise de hoje mostrando para vocês aí o problema de uma barra sob carga axial. Bom, se ela só tem carga axial, você não tem força na direção transversal, certo? E ela está, num lado, né, presa, né? Você tem um apoio de uma das extremidades e tem uma força concentrada na outra extremidade. Isso aí seria, né, naquele probleminha naquele probleminha de análise uniaxial que a gente começou tratando aqui na nossa disciplina, né, seria aqui um problema desse tipo, né, em que eu tenho uma barra, uma seção transversal constante, material constante, em que eu aplico uma força aqui na extremidade, uma força P, certo? Passando aqui pelo centro de gravidade, e essa extremidade aqui está presa, tá? A formulação unidimensional deste problema, nós chegamos a ver aqui no começo, né, do curso, e era basicamente, consistia na solução daquela equação diferencial, a d2u dx2 é igual a carga, mais a carga distribuída igual a zero. Né? Deixa eu colocar aqui a carga distribuída. Mais b de x igual a zero. Nesse caso, como já estou supondo que a inércia e o módulo de elasticidade do material são constantes, então simplesmente eu tinha d2u dx2, pode colocar o EA aqui, ou pode tirar, depois ele acaba aparecendo, a d2u dx2 igual a zero. Né? Esse problema aqui. Descrito por essa equação diferencial ordinária. Eu estou fazendo um parêntese aqui, tá? Deixa eu isolar o lado direito para a gente poder não misturar as coisas, certo? O que vocês estão aqui, que nós estamos tratando aqui nessa parte de cima, né, aqui nessa canto superior direito, é a formulação unidimensional desse problema. Na formulação unidimensional desse problema, a gente só tem coisas dependendo de x. Né? Então, se você coloca o eixo x aqui no início, né, da extremidade esquerda da barra, você tem que o nosso domínio vai do x igual a zero até o x igual a L. A equação diferencial do problema, que resolve, é o EAD2U dx2 igual a zero, onde U é quem? É o deslocamento horizontal. Para a gente resolver esse problema, a gente também precisa adicionar as condições de contorno, ok? A gente precisa adicionar as condições de contorno. Alguém se arrisca a dizer quais seriam as condições de contorno aí nesse problema? Em x igual a L ou igual a zero. Em x igual a zero e em x igual a L, né? Vamos fazer as duas. Né? Em x igual a L aparece de cara, né? O deslocamento é zero porque você tem um apoio, ele está preso. Em x igual a zero, qual que é a condição de contorno? Alguém se lembra? Olha, isso se aplica à elasticidade também. Ou você tem uma condição de contorno em termos de deslocamento, ou você tem uma condição de contorno em termos de força. Certo? Aqui na extremidade esquerda eu tenho uma condição de contorno em termos de força. Ou seja, a tensão normal vai ser prescrita aí. Né? Então, a tensão normal, em x igual a zero, ela é P sobre A. No caso, menos P sobre A, porque é de compressão. Então, deixa eu apagar aqui, senão não vai caber. Então, a condição de contorno para esse problema diz o seguinte: em x igual a zero, o que é que eu vou ter? A tensão normal é menos P sobre A. Como a tensão normal é o modo de elasticidade vezes a deformação, tudo isso igual a menos P sobre A. Portanto, e a deformação, por sua vez, né? Deformação, por sua vez, é igual a du dx. Então, eu vou ter a condição de contorno é du dx em x igual a L. Opa.
é igual a menos P sobre A. Então, essa é a condição de contorno à esquerda. Certo? X igual a zero, o E deu dx é zero. E a condição de contorno à direita é mais simples, em x igual a L, U igual a zero. Deslocamento impedido, tá? Então, nós estamos agora, essa é a formulação do problema, usando um modelo unidimensional, tá? Você está usando um modelo unidimensional, que é um modelo muito simplificado, tá? Bastante simplificado, mas que tem a sua importância e é muito utilizado, por exemplo, nas nossas treliças, né? Esse tipo de modelo é muito utilizado, tá? Tá sempre presente. Certo? Mas uma série de coisas que acontecem na realidade não são tratadas nesse modelo. O que a gente vai fazer aqui agora, com esse novo modelo chamado aqui de modelo 1 da barra comprimida, okay? Modelo 1 da barra comprimida, é resolver um problema, esse mesmo problema, tá? Ok? Esse mesmo problema, só que nós vamos considerar agora um problema bidimensional. Então, a minha barra ela vai ter duas dimensões, vai ter uma seção transversal, uma altura, uma largura. Nós vamos considerar um estado plano de tensões, tá? Estado plano de tensões. Ou seja, vão me interessar os deslocamentos no plano, as tensões no plano, as deformações no plano. A solução que você obtém da resistência dos materiais, solução da resistência dos materiais, para estes dados de entrada, ou seja, uma carga axial de 10 kN, carga axial de 10 kN, o vão de 10 metros, seção transversal com altura de 1 metro, largura de 10 centímetros, com esse modo de elasticidade e esse coeficiente de poação. Isso aqui é o modo de elasticidade do aço, né, e o coeficiente de poação do aço também. Então, é uma barra de aço submetida a uma carga axial na extremidade direita e presa na extremidade direita. Ou seja, a carga na extremidade esquerda e presa na extremidade direita, como a gente está vendo aqui o desenho. Tá? Essa solução que aparece aqui embaixo, do deslocamento na extremidade esquerda, 5 vezes 10 a menos 6 metros, e da tensão constante, que é menos 100 kPa. Essa solução você não precisa nem resolver equação nenhuma, né? A solução para a tensão é só você dividir a carga pela área, você já obtém a tensão. Mas se você quiser saber os deslocamentos, né, você precisa resolver essa equação diferencial aqui, que é uma equação diferencial muito simples, e aplicar as condições de contorno que estão lá embaixo, né? Resolvida, né, essa solução, resolvida através da equação diferencial, no caso unidimensional, a solução que você obtém é essa daqui. Nós estamos chamando de solução da resistência dos materiais. Apesar de que, muitas vezes, a gente não resolve essas barras com carga axial, na resistência dos materiais, a gente não resolve através da equação diferencial. Né? Que isso, na verdade, é um defeito, né? Deveria ser feito desde o começo assim. Tá? Lá na resistência dos materiais, ele primeiro faz a questão de equilíbrio, né? Depois mostra como calcula os deslocamentos. Isso acaba gerando uma ideia de que são coisas desacopladas, né? Quando, na verdade, é um problema só. Um problema de valor, de contorno, como se diz na matemática. Mas, enfim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse problema, que tem uma solução analítica de um modelo simples, e vamos usar e vamos aplicar, vamos tentar resolvê-lo através de um modelo mais sofisticado. Que modelo é esse? É um modelo bidimensional. Usando que teoria, né, quais são as ferramentas aí, qual é a base da nossa solução? É a teoria da elasticidade. Vamos considerar o meu material linear elástico. E, portanto, todas aquelas equações que a gente mostrou para vocês seriam válidas para resolver esse problema. Só que a gente não está interessado, né, em resolver isso agora, porque a gente sabe que o problema é muito complicado para se resolver na mão. O que é que nós vamos fazer? Vamos, então, pegar esse modelo e resolver numericamente através do método dos elementos finitos. O que é o método dos elementos finitos? Vocês estão vendo aqui, certo? Essa nossa barrinha, que está essa parte central aqui, preto. O domínio da minha estrutura é isso aí, tá? Então, eu tenho aqui o meu vão, né, da barra, meu comprimento da barra, que é 10 metros.
ok? A altura de 1 metro. A carga P aqui de 10 kN. E uma largura, né, fora do plano aí de 10 centímetros, 0,1 metros. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Gerei aqui o meu domínio, tá? Meu domínio está gerado, então já está devidamente pronto. Falta a gente decidir como é que eu vou simular, né, a aplicação da carga de 10 kN na extremidade esquerda e como é que eu vou simular os apoios na extremidade direita. Só um minutinho aqui para pegar uma ligação, pessoal. Só um minuto, por favor. Desculpa aí, pessoal. Vamos voltar. Pronto. Então, vamos lá, né? Então, eu estou com o meu modelo aqui já devidamente definido, certo? Vou já explicar o que são esse monte de quadradinhos aí, né, que vocês estão visualizando. O que falta é a gente decidir como vai ser aplicada a força na extremidade esquerda e como é que eu vou simular o apoio na extremidade direita. Tá? Quando eu tenho um problema unidimensional, isso fica fácil, né? Porque simplesmente eu aplico a força num ponto. Quando eu tenho um problema unidimensional, o que eu tenho, na verdade, é uma linha aqui, né? Então, eu aplico a força num ponto e impeço o deslocamento em um ponto somente. Eu posso representar aquilo ali tudo por uma linha. Quando eu estou num problema bidimensional, surgem dificuldades, né? Surgem dúvidas nessa questão. Por quê? Ora, quando eu estou num problema bidimensional, cada pontinho desse, estão vendo aqui, ampliado, né? Tá vendo uma ampliação aqui do lado embaixo, né? Cada pontinho desse, no método dos elementos finitos, que a gente chama, corresponde a um nó. Tá? Corresponde a um nó. Então, quando eu faço um modelo no método dos elementos finitos, eu aplico as condições de contorno diretamente nos nós, certo? Isso quer dizer que, nessa minha extremidade direita aqui, olha só, eu tenho vários quadradinhos que a gente chama de elementos, e em cada quadradinho desse, eu acho que ele foi resolvido com um elemento de 9 nós. Vou já também falar um pouco sobre isso. Então, cada pontinho desse, cada nozinho desses 9 aqui, nessas 9 bolinhas que eu estou marcando, você pode, no seu modelo de elementos finitos, prender ele na direção horizontal e na direção vertical. Não existe no problema bidimensional a questão de você fazer um engastamento, de você prender uma rotação, né? Certo? Porque a rotação é uma questão específica de vigas, né? Rotação da seção transversal. Quando eu tenho um modelo bidimensional, o que eu tenho são deslocamentos horizontais e deslocamentos verticais. Portanto, nesse modelo 1, nessa modelagem, o que foi feito, o que foi decidido, foi o seguinte: eu vou prender todos os nós da minha face direita, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Vou prender todo mundo. Claro que isso aí é uma simulação, porque eu estou no modelo numérico, né? O modelo numérico é um modelo discreto, a gente aplica as coisas somente nos nós. Eu não tem como aplicar uma coisa numa face inteira. Então, naqueles nós que estão naquela face, eu vou prender na direção horizontal e vou prender na direção vertical. Tá?
Eu vou já fazer alguns comentários a respeito de solução por elementos finitos, mas daqui a pouco vamos terminar essa definição dos apoios, que aí a gente volta para essa questão, certo? Então, pessoal, na face direita, que é onde eu tinha a minha barrinha presa, nesse modelo que eu estou chamando de modelo 1, optou-se por prender todo o deslocamento horizontal e vertical em todos os pontos, em todos os nós da malha naquele ponto, certo? Em relação à carga, que é uma carga de 10 kN, decidiu-se, por sua vez, nesse modelo, aplicar ela como sendo uma força concentrada no meio ali, né, no nó que está exatamente no meio da malha. Se eu não me engano, é um nó que está sendo compartilhado por dois elementos. Tá? Então, você tem aqui dois elementinhos pertencentes aí à face esquerda. Deixa eu melhorar esse desenho. Você tem dois elementinhos pertencendo aqui à face esquerda. E tem os nós, né, os dois elementos que estão aí vizinhos. Então, o que é que se decidiu fazer nessa modelagem? Claro, esse aqui continua para cima, né? Continua para lá. Decidiu-se que vai se aplicar essa força como sendo uma força concentrada nesse nó, que eu marquei aqui em vermelho agora, tá? Então, eu já mencionei para vocês que força concentrada em elasticidade, ela não existe, é uma abstração, né? Você sempre tem uma força aplicada em uma determinada área. Mas no método dos elementos finitos isso pode ser feito, né? Como você considera todas as coisas concentradas nos nós, então você pode aplicar uma carga diretamente no nó. Então, pessoal, isso que nós estamos vendo aqui, esse grid de quadradinhos, é o que se chama de malha de elementos finitos. No caso, eu não vou nem contar aqui, né? Mas tem uma malha que tem algumas centenas de elementos, tá? Uma malha de elementos quadrilaterais, ou seja, cada elemento é um quadrilátero. Eu não tenho certeza, mas imagino que tenha sido usado o elemento de 8 nós ou o elemento de 9 nós. Se foi usado o elemento de 8 nós, é esse elemento aqui. Se foi usado o elemento de 9 nós, você ainda tem um nó no interior aqui do elemento. Tá? Aqui já vai essa conversa de nó, etc. O que é isso? Né? É o seguinte, tem um elemento finito, quando você vai resolver um problema pelo método dos elementos finitos, você discretiza, né, ou você subdivide o teu domínio, que no caso é a nossa viga, em elementos que têm uma geometria específica. Geralmente esses elementos ou são triangulares ou são quadrilaterais. Então, uma das primeiras coisas que você faz quando vai resolver um problema pelo método dos elementos finitos é fazer isso aí que a gente chama de geração de malha, tá? Essa malha que a gente usou é uma informação que você, como engenheiro, né, analista, vai ter que fornecer ao programa de elementos finitos. Certo? Por mais que isso seja automatizado, você tem que dar alguma indicação, né, de quanto que você deseja que seja o tamanho dessa malha. Por quê? Porque essa malha pode ser uma malha com poucos elementos, ou pode ser uma malha com muitos elementos. Quanto mais elementos você tiver, certo? Maior é a precisão da sua análise, mas em compensação, maior é o custo computacional, maior o tempo que o computador vai passar resolvendo o problema. Atualmente, com esses computadores nossos aqui, eles são bem, né, até mesmo esses PCs nossos, eles já resolvem um problema desse tipo aqui, com essa quantidade de elementos, em um tempo razoavelmente curto, certo? Então, isso aí, para esses problemas pequenos e problemas lineares, ele já não é uma grande preocupação nossa, tá? Então, no caso aí, foi feito logo uma malha muito numerosa, de muitos elementos, para obter uma solução que tenha um alto grau de precisão, tá? Quanto maior o número de elementos, maior a precisão. E para quem tem alguma curiosidade para saber como é que funciona isso, né, como é que funciona esse método de elementos finitos, basicamente o que você faz é, você divide a tua estrutura em muitos elementos, certo? E para cada elementozinho desse, você admite um comportamento que você conhece. Então, em vez de ter uma estrutura submetida às leis da teoria da elasticidade que você não tem como resolver na mão, você, na verdade, tem uma junção de um grande número de elementos que você conhece o comportamento deles muito bem. Tá?
e quando você junta tudo isso, você tem condições de encontrar a solução numérica. A solução numérica, ela é uma aproximação da solução real, ok? Quando você resolve pela teoria da elasticidade, você encontra, na verdade, funções, né? U de x, V de x, na verdade, U de xy, V de xy, né? Os deslocamentos. Tensões, sigma de xy, deformações, epsilon de xy, ou seja, são campos analíticos. No método dos elementos finitos, o que você encontra são esses mesmas grandezas, só que em cada um dos nós, né, que fazem parte da malha. Tá? Então, em vez de ter uma solução que a gente chama contínua, né, ou seja, uma função que descreve a variação daquela grandeza em todo o domínio, em vez de ter uma distribuição contínua, você tem os valores discretos ali em vários pontos. Certo? Quanto mais pontos você tiver, evidentemente, mais rica é essa tua solução, portanto, quanto mais elementinhos na malha você tiver, melhor a tua solução aproximada. Certo? Você só consegue reproduzir soluções exatas se em algumas situações de problemas muito simples. Né? Aí quando a própria solução exata, ela é tão simples que pode ser representada pela solução aproximada de maneira exata, de maneira, vamos dizer assim, analítica, tá? Mas, na grande maioria dos casos, o que você obtém é uma aproximação. Ok? Então, esse é o problema, tá? Esse é o modelo que nós vamos adotar na primeira solução. E vamos ver o resultado, né? Aí você perguntar para mim, qual é a sequência desse negócio? Você usa programas específicos de elementos finitos para resolver, você pode usar programas comerciais, pode usar programas gratuitos, tem vários na internet para baixar. A gente aqui tem, pelo menos em análise 2, já estamos estabelecendo que o robot da Autodesk é uma opção muito boa para a gente fazer esses modelos de barras, né? Mas ele também tem a opção de modelos bidimensionais, tridimensionais. Existem vários outros, tá? Existem os comerciais, que são os programas tipo Abacus, SAP, ANSYS, né? Tem realmente uma grande oferta de programas de elementos finitos, e isso só tende a aumentar com o passar do tempo, porque cada vez mais essas soluções numéricas, elas têm seu grau de importância em vários setores da indústria. Portanto, o procedimento é o quê? Você tendo um programa de elementos finitos, você precisa preparar os dados. Preparar os dados consiste em você gerar essa malha e aplicar as condições de contorno, no caso aqui as cargas e os apoios. Isso é chamado de pré-processamento. Né? Pré-processamento, quando você prepara os dados. A maioria desses programas de elementos finitos comerciais, ele já tem o pré-processamento acoplado. Né? Então, você faz o pré-processamento, a tua malha está pronta, você faz a análise propriamente dita, que é o conjunto de operações numéricas, e depois você quer visualizar os resultados. Visualizar os resultados significa fazer o chamado pós-processamento. Aí você vai ver gráficos de distribuição de tensões, distribuição de deslocamentos, de deformações, lembrando sempre que você pode estar no modelo unidimensional, no modelo bidimensional ou no modelo tridimensional. Nesse caso aqui, nós estamos no modelo bidimensional. Então, vamos para o slide seguinte. O que está sendo representado aí é a configuração deformada, né? Ou seja, o desenho da estrutura com a sua malha e tudo, após a aplicação da carga. Você praticamente não nota a diferença, né, na região, em grande parte da sua viga, né? Certo? Mas existiu um deslocamento aí de todos os pontos para a direita, com exceção dos pontos que estão presos aqui na extremidade direita, certo? Poderia ter colocado a malha deformada junto com a indeformada, mas ia ficar um desenho muito poluído, principalmente visualizando a malha que tem esse monte de linhas aí. Mas dá para ver, né, que praticamente as seções todas elas permanecem planas, né? Os quadradinhos permanecem, os elementos permanecem com a sua geometria retangular, apesar de eles terem realmente encolhido. Estou dizendo isso porque eu sei que acontece, né? Não dá para ver. Mas todos os elementos aí, eles encolhem de tamanho, você tem realmente um encurtamento da peça, mas na região aqui, ó, lá da pontinha, onde eu apliquei a carga, a gente vê claramente uma perturbação, né? Uma perturbação
deformada. Ela meio que afunda, né? Ali onde você aplicou a carga concentrada. Você abre meio que uma deformação ali diferente. Então, naquela região, né, naquela região da extremidade direita, a gente já sabia isso, né? Desde as resistências materiais, você tem uma perturbação, né? Tem uma perturbação que faz com que eu não tenha seções planas, que é uma coisa básica na teoria da resistência dos materiais e que está embutida naquela solução de resistência dos materiais que a gente obteve, certo? Então, a gente vai voltar a essa questão das perturbações em breve, né? Como eu tenho essa perturbação em relação às tensões planas, a seção não permanece plana, é de se esperar que eu também, naquela região ali, eu não vá ter um esforço normal constante, né? Não vou ter a tensão de compressão constante, horizontal. Então, vamos ver o resultado disso na nossa análise numérica. Pronto, então tá aí mesma figura anterior, certo? Deslocamento horizontal, deslocamento para a direita, e um gráfico indicando as isofaixas, né? Um gráfico de faixas de deslocamento em termos dos valores nodais. Como é que se faz isso aqui? Você pega os valores da malha e você dá uma suavizada e gera um gráfico de cores como esse que está representado aqui. Os valores nodais dos deslocamentos, considerando aí a malha como um todo, eles variam de 0 na extremidade direita, como era de se esperar, né, que essa extremidade direita você tem o apoio, né, até 6 vezes 10 a menos 6 metros. Ou seja, o máximo deslocamento que aparece na malha é 6 vezes 10 a menos 6 metros, e ocorre exatamente aqui, né, na região junto ao ponto de aplicação da carga. Tá? Claro, espero que vocês entendam aqui como é que é essa visualização. Tá? O deslocamento ele é contínuo ali, né, e varia ponto a ponto. Só que quando você coloca nesse gráfico de faixa, cada faixa dessa, na realidade, corresponde a um intervalo, certo? Então não quer dizer que o deslocamento seja um nessa faixa laranja, outro nessa amarela e assim por diante, não, tá? Na verdade, isso aqui é uma gradação. A faixa laranja, por exemplo, ela vai de 0,424 até 0,363 vezes 10 a menos 5 metros, tá? A faixa amarela também tem um intervalo de variação, ou seja, você tem uma variação dos deslocamentos, do valor máximo aqui na extremidade, até o valor zero, lá onde eles estão presos, no deslocamento horizontal. Ok? Professor, tem um número de faixas ideal para a gente usar em cada estrutura ou não? Rapaz, não, na verdade, isso aí você pode configurar, geralmente, nas visualizações que você faz no programa, certo? Essa visualização que a gente está tendo aí, inclusive, é uma visualização bem grosseira, mas se você pega os programas comerciais e mesmo alguns programas acadêmicos, você pode colocar aí quantas faixas você quiser para visualização. Inclusive, ele permite, né, que você faça você não tem essa questão de separar em faixas, não. Você faça uma distribuição contínua, certo? De deslocamentos ao longo de toda a sua viga, tá? Em vez de aparecer as faixinhas, ele vai, na verdade, fazendo um degradê, tá entendendo? Aí realmente fica bem mais bonito. Eu acho que, como esse programa que foi rodado aqui é um programa acadêmico, um programa, ele não tem essa possibilidade de você colocar um degradê, né, indicando a variação dos deslocamentos aí, né? Mas isso é uma questão só de visualização mesmo, não tem. O importante é você saber interpretar, né? Ok? Bom, então, a gente vê claramente, né, que a solução de deslocamentos é uma solução suave, né, mas tem uma perturbação aqui na extremidade esquerda. Se você botar mais faixas, você vai ficar mais nítido aqui nessa região da extremidade esquerda que você tem ali uns picos de deslocamento, né, uma variação muito grande, tá? Ou seja, a região de aplicação da carga é uma região onde você tem uma perturbação visível, né, uma perturbação sensível, e a gente pode comparar esse deslocamento aqui de 6 vezes 10 a menos 6 com a solução da resistência dos materiais, que está lá no primeiro slide, né? Quanto é? 5 vezes 10 a menos 6, o deslocamento da extremidade esquerda. Tá? Então, a minha análise por elementos finitos, né? Ela encontrou para esse nozinho aqui, né, para esse ponto específico, que é o ponto
onde você tem maior perturbação, dá para ver que ele afunda mais para a direita ali, um erro aí de quantos por cento? 20%. 20%. Em relação à solução da resistência dos materiais, certo? Só que a resistência dos materiais a gente sabe que é uma solução extremamente simplificada, tá? É um modelo unidimensional. Aqui estou com um modelo bidimensional. Portanto, é de se esperar que essa solução ela seja mais precisa do que a solução da resistência dos materiais, tá? Mas ainda assim é uma solução aproximada. Então, Professor, essa distribuição das tensões perto do contato funciona como um bulbo de tensões na mecânica dos solos? Funciona como Um bulbo de tensões na mecânica dos solos. É um bulbo de tensões, na verdade, né? Você tem, não sei se tem a figura aqui, né? Mas nessa região, você tem uma variação grande de deslocamentos, levando uma variação grande de deformações, levando a variação grande de tensões. Então, você vai ter ali um pico de tensão naquela região, tá? E se a gente mostrasse o gráfico só dessa região aqui, com umas faixas mais detalhadas, você estaria realmente vendo uma coisa, né, assim, né, com várias, né, um gráfico representando o crescimento daqueles deslocamentos naquela região, tá? Ou seja, os deslocamentos em U aqui, eles não são uniformes do jeito que são à medida que você vai se aproximando se afastando dessa região de perturbação. Pronto. Em relação ao deslocamento vertical, tá? Em relação ao deslocamento vertical, aí você fala, mas pessoal, não é um problema unidimensional? Você não falou que não tinha nenhuma carga vertical? Não tem nenhuma carga vertical, certo? Mas eu estou tratando aí o problema como um problema bidimensional. Eu estou resolvendo um problema bidimensional. Então, mesmo que eu só tenha carga na direção X, por conta do efeito de Poisson, você necessariamente tem deslocamentos na direção Y, certo? E esses deslocamentos estão representados aí nesse gráfico. Os valores dos deslocamentos em toda a malha, né, nesse gráfico de faixa. Você vê que os deslocamentos transversais, eles variam entre menos 0,16 e 0,16 vezes 10 a menos 6 metros. Ou seja, é uma ordem de grandeza inferior em relação ao deslocamento axial. O deslocamento axial dá 6 vezes 10 a menos 6. E o deslocamento transversal, na direção V, na direção vertical, dá 0,16 vezes 10 a menos 6. Isso é muito pouco, evidentemente, o que, de certa forma, corrobora, né, a nossa condição de trabalhar, geralmente, com modelos unidimensionais. Nos modelos unidimensionais, você não tem como pegar esse deslocamento aí. Ele não faz parte das equações. Claro que você pode, né, pegar e multiplicar pelo coeficiente de Poisson e a tensão pelo coeficiente de Poisson para achar a deformação transversal. Aí depois você pode, né, tentar ali multiplicar integrar, talvez, para achar a solução. Mas não no problema unidimensional, esse cara não aparece. Aqui aparece. Aparece. E daí, sei lá, 50 vezes menor, 40 vezes menor do que o deslocamento axial. Esses são os valores máximos, né? Claro que no eixo de simetria, né, o deslocamento vertical é nulo. Atenção, pessoal, que isso aí não é uma viga em balanço, não, tá? Isso é uma viga com carga só axial, não tem carga transversal, então não tem nenhuma tendência a descer na vertical aí, não. Ok? Pronto, aqui é o que eu estava querendo mostrar antes, né? Olha só, se você pegar, o que é que ele fez aqui? Ele pegou e pediu para plotar o gráfico das tensões na forma de faixas, né? Definiu aqui 10 faixas, e essas 10 faixas estão representadas nesse gráfico aqui de cima. O que é que acontece? A solução da resistência dos materiais, e a solução que a gente já viu, dá uma tensão constante, né? Igual a P sobre A, deixa eu ver a solução aqui constante, me esqueci já, de 100 kPa. A solução é uma tensão constante de 100 kPa em toda a nossa barra. A solução de elementos finitos
que é que ele retorna para a gente? Olha só. Aqui, ó. Ela retorna a tensão variando entre 92 kPa, que é essa região vermelha, certo? E 1277 kPa, que é exatamente o que acontece aqui na vizinhança daquele ponto de aplicação das cargas, tá bom? Então, nessa figura aqui de baixo, é um zoom daquela faixa, daquela região da esquerda aqui, né, na extremidade esquerda da viga, onde a gente vê a carga aplicada e a gente vê o que é que acontece aqui em termos de tensão. Ou seja, tem uma regiãozinha ali pequena em que a tensão chega a ser 10 vezes superior ao valor da tensão média que a gente calcula, por exemplo, na resistência dos materiais. Certo? Claro que essa tensão, essa tensão enorme, ela ocorre num determinado ponto e depois ela vai diminuindo à medida que você se afasta daquele ponto. Mas é uma diferença, digamos assim, enorme, né? Da ordem de 12,7 vezes maior a tensão normal constante que a gente espera de um problema desse tipo. Certo? Mas isso é esperado que aconteça. Por quê? Primeiro, porque eu estou aplicando uma carga concentrada. Uma carga concentrada, ela sempre provoca um pico de tensões na região onde ela é aplicada. Como a gente sabe, né, que a carga concentrada, na verdade, é uma abstração, ela não existe, ela sempre tem que estar aplicada numa determinada área, a gente sabe que esse valor aí é um valor, apesar de correto do ponto de vista numérico, né, é um valor irreal. Né? Um valor irreal. Na prática, não vai acontecer isso porque você não vai aplicar uma carga como uma carga concentrada. Certo? Inclusive, se você fizesse uma malha mais densa, né, uma malha com mais elementos, esse valor iria até aumentar. Porque, do ponto de vista exclusivamente teórico, quando você tem uma carga concentrada, esse pico de tensão leva a tensão ali para o infinito. Tá? Mas, numericamente, você não obtém esse infinito. Se você for aumentando a tensão, subdividindo a malha cada vez mais, você vai obter tensões ali cada vez maiores, mas também cada vez em regiões menores. Tá? A gente sabe que esse pico de tensão ocorre porque é uma consequência de eu ter adotado o modelo de carga concentrada, certo? Na verdade, grande parte da viga aí, eu posso antecipar para vocês, grande parte, quase a totalidade da nossa viga aí, ela está submetida à tensão de 100 MPa, certo? Esse mínimo de 92 aqui, ele corresponde a essas regiões, né, a umas regiões aqui, ainda na esfera de influência da carga concentrada, tá? Aqui nessas regiões em cima e embaixo, tá? Em cima e embaixo aqui do ponto de aplicação da carga, certo? Que essas regiões, você tem o que a gente chama de espraiamento, né? Você aplica a carga concentrada aqui, as tensões, elas se espraiam dessa forma aqui, né? Dessa forma. Então, você tem duas regiões que acabam tendo uma tensão relativamente baixa, né? Uma tensão relativamente baixa porque elas não estão, porque quando você concentra essa carga aqui, né, as tensões de compressão, elas tendem a avançar, né, espraiando, e você tem duas regiões que acabam tendo a tensão menor do que os 100 kPa, que deveriam ser se tivesse tudo comprimido com o mesmo valor. Mas no miolo, né, aqui, né, pode-se garantir que a tensão está em torno de 100 kPa. Mesmo na solução numérica, tá? Mesmo na solução numérica, se você pegar os valores aí. Okay. Bom, esse é um gráfico das tensões, certo? Tensões normais na direção X, ou seja, as tensões de compressão, ao longo do eixo Y igual a zero. Então, ao longo do eixo Y igual a zero, quem é que é o eixo Y? O eixo X, eu imagino que seja o eixo horizontal, o eixo Y é esse daqui. Então, ao longo do eixo da direção Y igual a zero é o eixo X, tá? Aqui no meio. Tá? Então, essa linha aqui do meio. Você vê que as tensões, elas vão de zero, né? Perdão, menos 1.200,
1.277, na verdade, que é o que deu lá naquela região de perturbação, o máximo, certo? E aqui no eixo horizontal está a distância para a direita dividido, normalizado aí pela altura da seção transversal. Então, você veja só o que acontece. Né? Aquela tensão menos 1.277, que é um valor muito maior do que os 100 kPa que a gente esperava, né? 12 vezes maior, ela vai caindo, essa tensão vai caindo, e quando você chega mais ou menos aqui em 1, ou seja, uma distância para a direita mais ou menos igual à altura da seção transversal, os valores já são os valores da resistência dos materiais, já são os valores de 100 kPa, né, que acabou não aparecendo aqui, né, mas é o menos 100 está aqui. Certo? Então, a região de perturbação, devido a, se você ter aplicado a carga concentrada, é da ordem de grandeza da altura da seção transversal da viga. Então, a partir de uma distância mais ou menos igual à seção transversal da viga, você já tem aquele valor, né, igual ao valor da tensão média que a gente calcula na resistência dos materiais. Certo? Isso aí é uma aplicação, né, uma demonstração, digamos assim, do chamado princípio de Saint-Venant, que diz o quê? Que não interessa, né, a forma como você aplica as tensões numa determinada estrutura. Tá? Vamos pegar aqui. Então, digamos, na primeira, eu aplico uma carga P, certo? Na segunda, eu pego essa carga e divido por 2 aqui e aplico nas extremidades. Na terceira, eu divido por 4 e aplico simetricamente aqui ao longo da altura da seção. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando a carga de 3 maneiras diferentes, certo? O que é que diz o princípio de Saint-Venant? A uma determinada distância, a distribuição das tensões devido a essas 3 aplicações de carga diferentes, ela é igual, certo? Desde que essa seção esteja suficientemente afastada da extremidade onde você está aplicando as cargas, ok? Ou seja, claro, não é só essa condição, não. Claro que essas 3 formas de aplicação, as 3 formas de aplicação, elas têm que ter equivalência estática. Ou seja, elas têm que ter a mesma resultante e o mesmo ponto de aplicação. Por isso, quando a gente resolve o problema de vigas na teoria da elasticidade, a gente sempre faz aquela ressalva, né? Ó, a minha solução, ela não corresponde exatamente, né, à aplicação dessa força concentrada, mas, para efeito prático, eu posso considerar que a uma determinada distância daquela extremidade, a minha solução está correta de acordo com o princípio de Saint-Venant. Diz o seguinte, né, que essas tensões, a forma como você aplica as forças aqui, ela pode ser diferente, mas desde que ela seja estaticamente equivalente em todas as situações, a uma determinada distância, da ordem de grandeza igual à altura da seção transversal, você já tem a mesma solução para tensões. Tá? Então, está aqui mostrando, né, realmente a solução numérica corrobora a hipótese do nosso amigo Saint-Venant. Professor, Oi? Essa tensão máxima logo no contato, por exemplo, analiticamente é infinita, né? Nesse ponto. Então, esse valor depende do tamanho do elemento que eu estou selecionando. Depende do tamanho do elemento. Se você fizer uma malha quanto mais você discretizar a malha ali na região do ponto de aplicação da carga, mais você vai pegar esse pico vai subindo. Né? Esse pico vai subindo. Claro que você não consegue fazer isso na prática indefinidamente. Né? Se você fosse capaz de gerar uma malha de tamanho zero, né, você chegaria no infinito, mas isso aí é uma impossibilidade matematicamente e numericamente impossível também. Né? Mas alguns livros de elasticidade trazem soluções analíticas para cargas concentradas, né?
Aí sempre dá um ln de 1 sobre r, tá? Em coordenadas polares, aí esse r dá uma coisa, dá uma indeterminação, na verdade. Né? Tende para infinito, mas você não consegue chegar nesse valor. Bom, então, nesse novo gráfico, né, estão representadas as tensões normais em várias seções ao longo da viga. Tá? Primeiro, numa seção aqui próxima ao ponto de aplicação da carga, a gente vê claramente uma grande variação, né, uma concentração no meio. Concentração no meio e valores bem baixos nas extremidades dessa tensão normal. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou ter que ligar o carregador, senão a gente vai perder contato, tá? Só um minutinho. Pronto. Bom, então, na seção transversal mais próxima aqui ao ponto de aplicação da carga, a gente tem, né, um pico de tensão na região central e essa tensão vai diminuindo à medida que você vai para as extremidades. Já na seção 2, ó, você vê que já tem praticamente uma distribuição uniforme aqui. Né? Nas seções mais à frente, seção 3 e seção 4, na seção 3 você tem exatamente uma que você esperava da tensão normal constante, 100 kPa. Que é bem retinho, né, esse resultado. Na seção 4, o que é que acontece na seção 4? Você está próximo ali ao apoio, né? Está próximo ao apoio. Vamos lembrar, que nessa seção próxima ao apoio, né, na extremidade direita, eu prendi, na minha condição de contorno, nós decidimos que nós íamos prender todos os nós ali naquela região. A consequência disso é que você acaba gerando uma perturbação nas tensões também. Né? Por quê? Porque como eu prendi todos os nós na direção horizontal, beleza. Né? Mas como eu também prendi na direção vertical, quando você, a tendência é você ter uma tensão de compressão ali, é você, por efeito de Poisson, alargar na direção transversal, correto? Só que você não consegue alargar porque você prendeu todos esses nós da extremidade direita. Você não deixou eles livres para engordarem ali na direção transversal, digamos, deslizarem na direção transversal. Então, o que é que acontece? Você acaba tendo um estado de tensões aqui, em que você prende a direção transversal, você induz tensões nas outras direções também, e o resultado é que você acaba tendo uma situação aqui de perturbação, né? Apesar de ser uma perturbação pequena, da ordem de 1%, a tensão máxima aqui é menos 1,016, é 1,6% mais ou menos, você vê que realmente essa condição de contorno que a gente aplicou, ela perturba um pouco a questão das tensões normais na extremidade direita, certo? Então vamos em frente aqui, vendo o segundo modelo. Né? Faz um modelo. Ah, não, tá aí as tensões. Agora as tensões σy são as tensões na direção vertical. Vertical. Tá? Aqui no modelo unidimensional, nem aparecem, né? Mas aqui eles aparecem sim. São tensões pequenas, obviamente, né? Mas elas se concentram na região onde você aplicou a carga. Concentra naquela região. Também existe determinadas tensões normais na direção vertical na região dos apoios, né? Porque você prendeu todo mundo na vertical. Como a tendência dele, você comprimiu na horizontal, ele engordar na vertical, como ele está preso, ele não consegue, você acaba gerando uma perturbação, né? De tensões também naquela região. Perturbação, tá certo. Meio feio, né? Perturbação. Ok, então, são as tensões na direção Y que
a gente nem vai atrás, né? Bom, então chega aí a ordem de menos 548 kPa e 116 kPa. Olha só. Aparece uma tensão de compressão, né, relativamente elevada. Né? Relativamente elevada. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso mesmo. 116 kPa é o valor mínimo e menos 543 kPa é o valor máximo. Ou seja, aparece na direção transversal, aparece uma tensão de tração. Né? O modelo de resistência dos materiais diria para a gente que todas as tensões na direção Y são nulas. Na verdade, a gente está vendo aí que surge tanto compressão quanto tração. Por quê? Porque agora eu estou no modelo bidimensional. Né? Então, uma tensão influencia na outra, certo? E aqui na região onde se aplica a carga concentrada, principalmente, é que você vai ter aí uma grande concentração de tensões, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Lá próximo ao apoio, né, como eu prendi todo mundo, quando eu prendi todo mundo na vertical também, não só na horizontal, vocês estão vendo que eu estou comprimindo a barra na direção X aqui, né? Na direção Y ela tende a engordar um pouquinho por conta do efeito de Poisson. E aí, como você não permitiu na extremidade, está tudo preso, ela quer engordar, mas os apoios não deixam. Então, na verdade, ela se deforma, né? Mais ou menos assim, exagerando um pouco. Né? Nesses pontos ela não consegue, nessa linha, essa extremidade aqui, ela não consegue se deformar na direção vertical e acaba surgindo aí uma tensão que você não esperaria na solução da resistência dos materiais. Então, veja bem a distribuição das tensões verticais, certo? Uma barra comprimida na direção horizontal. Surgem numericamente aí tensões na direção vertical. No meio, né? Próximo ao ponto de aplicação de carga, essas tensões têm valores elevados, inclusive mudam de sinal, né? Chega a ter tração e compressão. Na região central, essas aparecem, mas aparecem numa quantidade bem pequena, né? 0,2 vezes 10 a menos 3, então tá. Aqui é 10 a 1, aqui é 10 a 3, então essas tensões no meio, né, que são bem pequenas. E lá nas proximidades do apoio vai surgir, né, alguma tensãozinha na seção 4 aqui, né, parabólica, como nós estamos vendo. Por quê? Porque você prendeu na direção vertical. Essa região do apoio, pessoal, então, essa região de aplicação da carga, certo? Eu cheguei a mencionar aqui que a solução ela é tão mais precisa quanto mais precisa for, mais discretizada for a sua malha, tá? Porque realmente a questão de uma carga concentrada aplicada ali, ela gera, né, um estado de tensões elevadíssimo. Na vida real, você não tem carga concentrada, perfeitamente concentrada, num ponto, como a gente fez aí, mas você tem muitas situações em que você tem uma carga aplicada numa área muito pequena. Né? Esse exemplo que nós estamos vendo aí é um exemplo onde eu tenho uma força de compressão atuando numa área bastante pequena. Na prática, a gente tem uma situação muito semelhante a essa, que é quando você aplica protensão em estruturas de concreto. Quando você aplica protensão em estruturas de concreto. O que é a protensão? Para quem não sabe ainda, consiste em você... É uma técnica construtiva que faz com que você consiga ter vãos maiores usando concreto. Né? Todo mundo sabe que o concreto é muito bom na compressão e muito ruim na tração. Então, a protensão consiste em você, antes de você carregar a peça de concreto, através de cabos, né? Através de cabos que, no caso da protensão interna, eles passam por dentro da estrutura. Então, antes de você botar a peça para funcionar, aplicar os carregamentos a que a estrutura vai ser destinada, você aplica, né, naquela peça uma pré-compressão através desses cabos. Né? Você pega aqui, põe aquele cabo dentro, né, dentro da peça, dentro de uma bainha concreta. Aí o concreto adquire resistência, você vai lá e
puxa esse cabo aí com o macaco, certo? Ele está preso na outra extremidade, você está puxando essa daqui, apoiando na peça de concreto. Quando você faz isso, né, o que é que você faz? Você traciona o cabo e você comprime o concreto. Né? Então, o concreto protendido, como o próprio nome está dizendo, antes de ele receber as cargas, ele já sofreu uma pré-tensão. Ele já está comprimido. Certo? Aí, quando você colocar as cargas, se essas cargas forem induzir tração no concreto, elas vão ter que se somar à compressão que você já jogou. Certo? E se você jogar suficiente compressão naquela peça, a tração devido ao carregamento pode ser que ela nem leve, seja inferior à compressão e você nem tenha problemas que são inerentes ao concreto tracionado. Né? Então, o raciocínio é mais ou menos assim. Se o concreto é ruim na tração, eu deixo ele comprimido desde o início, certo? Antes dele começar a trabalhar, já jogo uma compressão nele através dos cabos, para que quando a carga, né, atuar, se essa carga for induzir alguma tensão de tração, como ele já está comprimido, em vez dele, digamos assim, tracionar, o máximo que ele vai fazer é descomprimir um pouco. Né? Esse é o raciocínio aí embutido no concreto protendido, que vocês deverão ver aí mais adiante no curso, certo? Mas o que é que eu estava falando do concreto protendido? Porque essa é uma situação muito comum, né? Quando você aplica a protensão, principalmente no que a gente chama de pós-tensão, que é com esse cabo, com o macaco, né? O macaco de protensão, ele aplica uma tensão de compressão o macaco aplica uma tensão de compressão na peça, numa região pequena. E você tem exatamente esse problema aqui, né? Você naquela faixazinha ali, você vai ter uma faixa, uma região onde a tensão vai atingir valores bastante elevados, tá? Certo? Inclusive pode atingir valores de tração elevados na direção transversal, e você poderia comprometer a sua peça por uma ruptura ali localizada, naquele ponto onde você está aplicando a protensão. Por este motivo, a região onde você aplica a protensão nas peças de concreto protendido, ela é uma região que normalmente é reforçada, certo? Ela tem um reforço ali para que ela possa justamente, né, suportar essa concentração de tensões devido à aplicação de uma carga, não é concentrada, né, não é um ponto, mas é uma carga que está numa área pequena. Tá? Bom, então aí tem as tensões normais na direção Y, certo? Aí na região do apoio. Beleza, agora vamos adotar um novo modelo. Esse eu vou fazer mais rápido, porque os conceitos já foram todos passados para vocês, né? Então, a mesma malha com o mesmo número de elementos finitos, vou continuar os mesmos dados de entrada, vou continuar a aplicar a minha carga horizontal aqui no nó, ou seja, vão continuar os problemas de concentração de tensões naquela faixa. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou fazer diferente a questão do apoio na extremidade direita, certo? Ou seja, eu vou simular esse apoio prendendo somente um nó nas duas direções, somente esse nó central aqui nas duas direções. Você está dando para ver o desenho aqui, né? Vou colocar esse apoio aqui somente no nó. Ou seja, esse nó aqui está preso na horizontal e preso na vertical. E todos os outros nós eu vou prender somente na horizontal. Ou seja, vão ser todos assim. Tá? O que é que vai acontecer? Continuo não deixando aquela minha seção da direita se movimentar horizontalmente, mas agora ela passou a ter possibilidade, né, de engordar na direção transversal, digamos assim. Tá? Vocês vão ver que o que acontece é uma redistribuição de tensões, né, ali naquela região, e a tensão ela fica mais uniforme. Então está aí a deformada, né, semelhante à anterior, que continua tendo a perturbação nessa região,
Mas nessa região, a perturbação meio que some, como a gente vai ver nos próximos resultados. Olha lá. Perturbação aqui, mas lá na extremidade direita, tudo suave. Perturbação na região da carga, mas na região do apoio, tudo suave. Por quê? Porque você liberou, né, o deslocamento transversal, então aquele efeito localizado devido ao coeficiente de Poisson, ele desapareceu. Né? Na extremidade esquerda continua tendo bastante perturbação, né? Carga concentrada. Isso aqui é o quê? É a tensão na direção transversal, continua havendo perturbação nas seções, na seção próxima ao apoio, aqui no meio, né, você tem valores bem pequenos, e agora com essa nova configuração, a gente tem na seção da extremidade, ó, valores bem pequenos. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de lixo numérico, tá? Os valores, apesar da cara feia do gráfico, os valores são todos muito pequenos. Né? Vezes 10 a menos 11, olha aqui. 10 a menos 11. Então, realmente, não há tensão normal na direção Y na seção junto ao apoio. Já desapareceu completamente qualquer efeito da nossa... com esse novo apoio que nós colocamos. Bom, eu acho que a última experiência que estão fazendo aqui é laboratório, né? Experimentações numéricas. O mais importante aqui é você entender o que está, visualizar o que está acontecendo. Então, nesse último experimento numérico aí, a gente vai pegar a barra subcarga axial, mesma barra. Usar a segunda forma de apoio, né? Prendendo somente no horizonte, prendendo nas duas direções só um ponto e deixando livre na direção vertical, para viajar na direção vertical. Só que agora eu vou aplicar a carga total de 10 kN, vou aplicar duas cargas de 5 kN, certo? As duas cargas, uma no nó lá de cima, outra no nó aqui de baixo. Tá? Ou seja, não é a mesma situação anterior, mas é estaticamente equivalente a ela. Né? Uma carga de 10 ou duas cargas de 5 equidistantes do eixo da peça. Estamos aqui com a solução da resistência dos materiais, vamos ver o que acontece agora nessa minha nova tentativa. Né? Coisa horrível, né? Olha só deformado aqui, como é que acontece. Então, continua, né? É importante a gente ver nessa questão do fator de escala, certo? Esse aqui é fator de escala de 100 mil, quer dizer que os deslocamentos aqui eles estão 100 mil vezes maiores do que os deslocamentos reais. Mas é só para a gente poder visualizar qualitativamente, tá? Então, quando você aplica a carga dessa forma, você tem uma tendência aos elementos lá da extremidade se abrirem, né, para a direita e para fora da viga. E, evidentemente, né, as seções nessa região, elas não permanecem planas. Né? Você tem uma perturbação que vai, aos poucos, né, desaparecendo. Então, vamos ver os resultados disso aí. Né? Primeiro, a questão do deslocamento. Deslocamento horizontal, ou seja, deslocamento ao longo do eixo. Olha só, né? Duas regiões de perturbação em cima e embaixo, onde você tem deslocamentos aqui de 6,86 vezes 10 a menos 5, quando o esperado, né, o esperado pela resistência dos materiais seria 5 vezes 10 a menos 6. Então, você tem deslocamentos aí da ordem de 10 a menos 5. Né? Então, vamos ver, 0,7 vezes 10 a menos 5, beleza? Então, o da resistência dos materiais é 5 vezes 10 a menos 6. Então, a diferença não é tão grande assim, né? Mas existe uma perturbação em termos de deslocamento. Existe uma perturbação em termos de deslocamento. Os grandes, né, os grandes erros, né, que ocorrem nas regiões de perturbação não são normalmente em termos de deslocamento, são em termos de tensão. Tá? Porque o que acontece é que, mesmo os deslocamentos sendo pequenos, como eles continuam sendo aí, apesar desse desenho aqui tá mostrando essa coisa feia, na verdade isso aqui está multiplicado por um número muito grande. Né?
mesmo os deslocamentos continuam sendo pequenos, o que aumenta muito é o gradiente deles, né? Ou seja, a derivada. Portanto, a derivada do deslocamento é a deformação, e a deformação ela é proporcional à tensão. Portanto, os picos maiores que a gente vai ver, né, são nas tensões. Né? Então, tá aqui o deslocamento horizontal, né, o deslocamento vertical, que teoricamente, né, ele não deveria ter, mas o problema 2 dele vai acabar aparecendo. E está aqui as tensões normais. Né? Deixa eu ver, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ninguém viu. Olha só. Quando eu apliquei a carga no meio, né, tinha uma perturbação, aquele bulbo, né, na região central. Agora eu tenho 2 zonas de perturbação nas 2 regiões onde eu apliquei as cargas concentradas. Aparecem, então, aqueles picos de tensão também, 1,77 vezes 10 elevado a 3. Eu não sei a unidade aqui, entendeu? Então tem que dar uma... Mas a gente tem uma perturbação de tensões gerando altos valores de tensão normal ali na vizinhança do ponto de aplicação da carga. Certo? Em relação à tensão normal, você veja bem, ó, a seção 1, você tem uma tensão normal variando aqui parabolicamente, né? E na seção 2, você tem já ela praticamente constante, que é o que a gente esperava da solução do problema. Ok? Então, você vê que os modelos vão evoluindo. Tá? Os modelos, inicialmente, uma carga concentrada e prendendo todo mundo. Depois, eu deixei o apoio da direita um pouco mais solto para evitar aquela concentração. Agora, eu dividi a carga em 2. O último modelo, antes da gente fazer o intervalo, é o seguinte, vamos considerar uma carga distribuída, certo? Na extremidade esquerda, não vou mais considerar uma carga concentrada, nenhum nó, vou considerar uma carga distribuída. Ah, mas como é que você considera uma carga distribuída se elementos finitos só levam carga no nó? É verdade, elementos finitos você só consegue aplicar carga no nó, mas tem uma técnica de você pegar uma carga distribuída e distribuir proporcionalmente nos nós, que gera os valores corretos, tá? Sem perturbações como se fosse exatamente a carga distribuída, não fosse uma carga concentrada que vai dar problema numérico. Tá? O chamado carregamento nodal equivalente. Então, eu vou distribuir essa carga, pegar aquela carga original e distribuir. Se eu pegar uma carga distribuída de 100 kN por metro quadrado, a área da minha seção, ela é de 0,1 metros quadrados. Então, a carga total dá os mesmos 10 kN que eu estou trabalhando desde o começo. Ok? Então, o vão é o mesmo, seção é o mesmo material, preso aqui na extremidade, todo mundo na direção horizontal, só o nó do meio está preso nas 2 direções. De novo, aqui a solução da resistência dos materiais é a mesma, né? Deslocamento 5 vezes 10 a menos 6 e a tensão de 100 kPa. O que é que vai acontecer nesse modelo? Vamos ver. Olha só. Daqui é a distribuição dos apoios, né? Ah, não, está preso em todos os nós. Desculpa, isso aqui já é outro modelo. Perdão, volta aqui. Esse modelo 4 nós não temos a solução, tá certo? Ficou faltando. Mas eu vou dizer para vocês o que é que iria acontecer na solução desse problema. Você ia reproduzir, tá, exatamente ele reproduz exatamente a solução da RESMAT. Porque você vai eliminar todas as fontes de perturbação. A carga distribuída já está sendo aplicada na extremidade direita, os apoios, né, estão presos aqui somente na direção horizontal. Na direção vertical você segurou só um, que é realmente para não ter uma instabilidade numérica, né? Mas ele está livre para se deslocar ali lateralmente por efeito de Poisson. Se você rodar essa malha aqui no programa de elementos finitos, a solução de elementos finitos, a solução que você obtém é a solução
com uma tensão constante ao longo da peça, e o mesmo deslocamento para a resistência dos materiais. Ou seja, você está na situação em que você está realmente reproduzindo a solução mais simples. Não tem os resultados aqui, né? Porque esses slides foram preparados recentemente. O próximo modelo é um modelo de viga, tá? Modelo de viga que a gente vê depois, tá? Mas a barra comprimida, né, ela tem, quando você sai do modelo unidimensional para o modelo bidimensional, você tem várias decisões aí de modelagem que você tem que tomar. Vou colocar a carga concentrada, vou distribuir a carga. Vou prender todo mundo em todas as direções, ou vou prender só na direção horizontal e afrouxar na direção, soltar na direção vertical. Tudo isso tem consequência quando você roda um modelo bidimensional. E dependendo do objetivo da sua modelagem, você pode usar uma solução ou outra, certo? Às vezes, você com um modelo de poucos elementos, né, você já obtém uma resposta que é suficiente para o seu objetivo. Então, essa sensibilidade aí, realmente, é que é o mais importante quando se trata de análise numérica. Isso é um motivo de grande preocupação para nós. Por quê? Porque hoje em dia você tem essas ferramentas, né? Você tem essas ferramentas e muitas vezes e essas ferramentas são fantásticas. Até mesmo as que não são comerciais, você faz um modelo tridimensional com a malha, faz gera aqueles gráficos cheios de curvas coloridas, né? Você faz até aquelas simulações, um filminho, né, girando o negócio ali no espaço. Aí, né, isso aí impressiona todo mundo, né? Mas a pergunta é, está correto, né? Corresponde à realidade que você quer modelar? Isso é uma das questões mais importantes hoje em dia, eu acredito, né, que deve ser tratada na universidade, nessa área, né, nessa área de análise estrutural, análise de simulação numérica. E a simulação numérica é usada em muitas outras áreas também, hidráulica, geotecnia, tudo isso, né, já se usa intensamente a solução numérica. Tá? Então, é fundamental a gente saber o que está fazendo. Eu vejo muito isso aí, né? Hoje em dia tem muita gente que vai projetar edifícios, né? Tem um software, gera os... eu estou usando o modelo pórtico espacial flexibilizado 3D. O que é que isso quer dizer? Você sabe o que é que isso quer dizer? Você sabe o que é que você está fazendo? Né? Aí você deixa de... Deve ser o contrário, né? Você é que tem que controlar o programa, né? O programa é que controla o que você faz. Então, a análise numérica hoje é muito popular, muito difundida, mas a gente tem que estar sempre olhando ali com cuidado, né? Eu vou fazer uma pausinha agora, tá, pessoal? Pausinha aí de... Vou fazer uma pausa de 10 minutinhos e a gente retorna.